No vídeo anterior começamos a entender sobre o conceito do que é arte. Mas você já parou para pensar na finalidade, o motivo do porquê a arte é feita? Ou seja, quais são as funções da arte? Olá, sou Garcia Júnior e você está no canal Entendendo a Arte. Se gostar do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sino para notificações e compartilhar à vontade. Cada sociedade possui seus próprios valores morais, religiosos, artísticos, entre outros. Isso forma o que chamamos da cultura de um povo. Mas nenhuma cultura fica isolada, sofre influências de outras culturas. Nenhuma cultura é estática, e sim dinâmica e mutável. A arte, ao longo dos tempos, tem se manifestado de modos e finalidades diversos, em que os diversos grupos sociais veem a arte de modo diferente, cada qual segundo a sua função. Vimos que a arte é uma atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir da percepção, ideias e emoções, que são representadas por um conjunto de procedimentos técnicos utilizados para realizar obras com o objetivo de estimular esse interesse de consciência em um ou mais espectadores, e cada obra de arte possui um significado único e diferente. As transformações da arte quanto à sua função ao longo da história são de dois tipos: o fazer artístico e a determinação social da atividade artística. O fazer artístico é a diferenciação em escolas de arte ou estilos artísticos. Essas mudanças concernem a concepção do objeto artístico, as relações entre matéria e forma, as técnicas de elaboração dos materiais, a relação com o público, ao lugar ocupado por uma arte no interior das demais e servindo de padrão, referência a elas, as descobertas de procedimentos e materiais novos. A determinação social da atividade artística pode ser classificada de três modos, de acordo com a finalidade social das obras. Por exemplo, na antiguidade estavam destinadas ao culto religioso, no Renascimento eram feitas para dar prestígio a seus mecenas, os patrocinadores, e hoje estão destinadas a percorrer circuitos do mercado de arte. Um segundo modo é o lugar social ocupado pelo artista. Na antiguidade, ele era considerado um mago, um artesão, um oficiante de ritos. No Renascimento, financiado e protegido por esse mecenas, o seu patrocinador. Nos dias de hoje, pode ser um profissional liberal, dependente do mercado de arte. E a determinação social da atividade artística, por fim, pode ser considerada pelas condições de recepção da obra de arte. Na antiguidade, a comunidade de fiéis, crentes; no Renascimento, uma elite rica, cultivada e com poder político; e em nossos dias, uma classe economicamente dominante e politicamente dirigente de um lado e as classes populares ou de massa de outro. Ao longo da história humana, nós podemos classificar o fazer artístico em quatro funções: função pragmática utilitária, função naturalista, função formalista e a função interativa da arte, que é a mais recente. A primeira função da arte que foi identificada ao longo da história humana por estudiosos e historiadores de arte foi a função pragmática ou utilitária. Na função pragmática utilitária, a arte serve como meio para se alcançar um fim não artístico, não sendo valorizada por si mesma, mas pela sua finalidade. Segundo este ponto de vista, a arte pode estar a serviço para finalidades pedagógicas, religiosas, políticas ou sociais. Não interessa aqui se a obra tem ou não qualidade estética, mas se a obra cumpre seu papel moral de atingir a finalidade a que ela se prestou. Uma cultura pode ser chamada pragmática quando o comportamento, a produção intelectual ou artística de um povo são determinados por sua utilidade. À medida que o ser humano foi evoluindo nos procedimentos técnicos e na exploração de materiais, e as civilizações foram se formando, você tem a função naturalista surgindo. Para a função naturalista, o que interessa é a representação da realidade ou da imaginação o mais natural possível, para que o conteúdo possa ser identificado e compreendido pelo observador. A obra de arte naturalista mostra uma realidade que está fora dela, retratando objetos, pessoas ou lugares. Para a função naturalista, o que importa é a correta representação, a perfeição da técnica, para que possamos reconhecer a imagem retratada, a qualidade de representar o assunto por inteiro e o vigor, isto é, o poder de transmitir de maneira convincente o assunto para o observador. Durante milênios, as funções pragmática utilitária e a função naturalista estiveram presentes em muito da produção da arte. Só quando chegamos no começo do século XX é que identificamos uma terceira função da arte, que é a função formalista.
A função formalista atribui maior qualidade na forma de apresentação da obra, preocupando-se com seus significados e motivos estéticos. A função formalista trabalha com os princípios que determinam a organização da imagem, os elementos e a composição dessa imagem. Com o formalismo nas obras, o estudo e o entendimento da arte passaram a ter um caráter menos ligado às duas funções anteriores, importando-se mais em transmitir e expressar ideias e emoções através dos objetos artísticos. Foi só a partir do século XX que a função formalista predominou nas produções artísticas, através da arte moderna, com novas propostas de criação. O conceito de arte que temos hoje em dia é derivado desta função. E a função surgida mais recente, no final do século XX e agora no século XXI, é a função interativa da arte. Já na metade do século XX, muitos artistas de vanguarda questionavam os motivos e valores estéticos produzidos em suas obras e, com o advento das tecnologias de comunicação em massa, as facilidades em obtenção de materiais e o avanço tecnológico de produção fez com que os criadores repensassem seu papel na sociedade e a maneira de como o observador não fosse um espectador passivo, mas sim participante e integrante da arte, em algumas vezes tornando-se até mesmo colaborador criativo e ativo. Com a função interativa surgem obras que exigem do observador a sua manipulação manual, o seu posicionamento corporal espacial, a interferência gestual ou a simples presença física para despertar o gatilho estético da obra de arte, fazendo com que esta função seja uma das mais atraentes para o público no século XXI. A mídia impressa, o rádio, o cinema, a televisão deram início, de certa forma, a essa função com a massificação da comunicação. Nas últimas 3 décadas, o surgimento dos computadores pessoais domésticos, notebooks, máquinas fotográficas digitais, tablets e smartphones com leitores de realidade aumentada, internet, possibilitaram uma multiplicação do fazer criativo e na divulgação do campo da arte. O acesso a essas tecnologias é extremamente positivo no sentido de democratizar o acesso a bens culturais às massas. Por outro lado, pode ocasionar manifestações cujo valor artístico são questionáveis em termos de relevância social, histórica e técnica. Atualmente, a arte é fortemente presente nas manifestações artísticas de massa, como o cinema em 3 dimensões, que possibilitam uma ilusão espacial ao espectador, colocando-o dentro da ação, ou os games, com o desenvolvimento de história, personagens, cenários e objetos que possibilitam uma imersão do jogador naquele mundo fictício criado. Na verdade, a função interativa da arte faz com que as novas tecnologias tenham a demanda para novos profissionais criativos no mercado que atuam em design gráfico, escultores 3D, arquitetos de cenários e ambientes virtuais, programadores de softwares, engenheiros de sistema de informática, dentre outros. Algo que era impossível de se imaginar no começo do século XX. O fato dessas diferentes funções existirem não significa que uma necessariamente tenha anulado a outra. Na verdade, muitas imagens vão acumular uma ou mais dessas funções da arte. Cabe a nós que estamos tentando entender a arte, identificar qual é a função originalmente criada naquela obra de arte. Assim podemos entender o contexto em que a obra foi produzida e fazer uma relação com o nosso próprio contexto. É isso, espero que tenham gostado desse segundo vídeo e até o próximo.